Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do curso gratuito. A Bíblia é uma única história. Se você já está no meu grupo do WhatsApp, você já me conhece, mas se você talvez esteja assistindo esse vídeo quando ele já está de forma pública no meu canal no YouTube, o meu nome é Luciana, sou teóloga, mestranda em Teologia do Novo Testamento, e esse curso é um curso gratuito onde eu estou ensinando para vocês como ler a Bíblia como uma única história centrada em Jesus. Se você ainda não assistiu a aula 1, é muito importante que você assista a primeira aula para que você possa entender o contexto, para que você possa entender aquilo que eu vou falar com vocês nessa aula. Se você também está assistindo esse vídeo e ainda não está no meu grupo do WhatsApp, eu vou te convidar a entrar no grupo pelo link que está abaixo desse vídeo, porque por ali eu vou enviar aulas ou outros cursos que eu venha fazer e ali fica mais fácil de centralizar todas as informações e todos os conteúdos que eu postar no meu canal no YouTube, ok? Então, vamos já dar início à nossa aula, porque na aula passada eu já contextualizei você, já me apresentei um pouco melhor, né? E já também expliquei como eu cheguei à teologia, como eu cheguei nesse tema que eu tenho tratado hoje, que é a Bíblia como uma única história e que tudo aponta para Jesus. Então a gente já pode dar início ao nosso conteúdo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Mas antes de mais nada, eu quero também falar com você a respeito das dúvidas que talvez você tenha, né, ou já tenha tido dúvidas já na primeira aula, que eu vou mandar a segunda aula, vou mandar a próxima, né, a última aula, a nossa terceira aula, e depois disso eu vou abrir o grupo por uma semana para que ali você possa tirar as suas dúvidas a respeito dos temas que nós temos tratado aqui nesse curso. Então, se você tem dúvidas, deixe anotado e quando eu for abrir o grupo do WhatsApp, você pode fazer as suas perguntas por lá. Ou se você quer deixar nos comentários aqui no canal no YouTube, né? Você pode deixar também que eu vou te responder ali pelo canal do YouTube, ok? Na primeira aula, a gente já viu a questão da interpretação da Bíblia, né? E da importância de você entender que a Bíblia é uma única história, que ela segue uma única narrativa e que ela aponta para Jesus do início ao fim. E quando nós não temos esse entendimento, a gente acaba correndo o risco de fazer uma má interpretação das Escrituras. A gente acaba, muitas vezes, vivendo um evangelho distorcido, diluído, né? Como eu falei na aula passada, um evangelho ultraprocessado que gera uma má teologia e que gera, de certa forma, consequências na nossa vida, né? Sejam emocionais, espirituais e até mesmo físicas, assim como eu acabei sofrendo e eu expliquei para vocês um pouco melhor na aula passada. Então, toda interpretação errada das escrituras, ela vai gerar uma má teologia, né? Vai gerar uma doutrina doente, porque assim como nós temos a sã doutrina, nós temos também a doutrina que está adoecida e que gera também adoecimento naqueles que vivem nesse contexto. Quando nós lemos a Bíblia de forma fragmentada, como eu expliquei na aula passada, nós vamos acabar, de certa forma, né, fazendo uma má interpretação das escrituras, do texto bíblico. Quando nós não conseguimos conectar uma história à outra, quando nós não conseguimos conectar toda a narrativa bíblica, né? Nós acabamos muitas vezes lendo certos
versículos ou textos bíblicos, tirando ele do contexto e acabamos fazendo uma aplicação que está errada, que não é aquilo que foi inspirado nas Escrituras por Deus. Então, para que você faça uma boa interpretação do texto bíblico, você precisa entender a Bíblia como uma única narrativa, entender toda a história da redenção que está se desenvolvendo durante toda a narrativa bíblica. Eu já expliquei para você na aula passada que nós temos as 4 cenas, né? Os 4 atos da história, que nós temos ali a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, quando nós nos achegamos ao texto bíblico, nós precisamos ter isso em mente e saber em que momento, em que ato da história, aquela história que você está lendo se encaixa. E isso é muito importante para que você faça uma correta interpretação das Escrituras. Vamos dar andamento aqui. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixe anotado ou faça sua pergunta aqui mesmo no vídeo do YouTube ou aguarde para fazer a sua pergunta no grupo do WhatsApp, tá bom? Hoje eu quero tratar com você alguns erros que nós costumamos cair, né, na interpretação das Escrituras, quando nós não olhamos para as Escrituras da maneira como nós devemos olhar. Então, eu quero aqui dar alguns exemplos. Claro que isso aqui não é exaustivo, nós temos muitos outros erros que nós podemos cair, né? Fazendo uma má interpretação das Escrituras, mas eu quero dar aqui algumas pinceladas dos principais erros que nós podemos ter ao nos achegarmos ao texto bíblico. Interpretação erro 1, né? Interpretação de ordem direta. Lembrando que eu vou enviar para vocês também o material de apoio, e aí você vai ter alguns pontos lá, né? Para você também acompanhar, mas é importante também que você faça as suas anotações. Nós temos lá em Josué 1:3, deixa eu abrir aqui, se você quiser abrir na sua Bíblia, eu não deixei marcado. Aí, vamos abrir aqui rapidinho. Josué 1:3, é um texto bem conhecido, né? E muitas vezes é usado de maneira equivocada. Josué 1:3 diz o seguinte. Deixa eu ler aqui com você. Eu darei a vocês todo lugar em que vocês pisarem, conforme prometi a Moisés. Então, muitas pessoas e muitos pregadores acabam usando esse texto, né, para declarar bênçãos, para declarar promessas, para declarar muitas coisas sobre a vida das pessoas que estão ouvindo a pregação, e isso, de certa forma, acaba sendo algo que motiva, né? Algo que gera uma esperança, uma expectativa, que gera aquela motivação interna quando nós ouvimos palavras nesse sentido, né? Onde a planta dos vossos pés, onde a planta do vosso pé pisar, você conquistará, você tomará posse, né? E a gente ouve muitas pregações nesse sentido. Mas lembre-se que aqui é uma ordem direta ao povo de Israel, ao povo que estava por entrar na terra prometida. Então, aqui existe um contexto histórico que nós devemos respeitar. Nunca esqueçam daquela analogia que eu fiz, né, das 3 montanhas. Então, como está inserido esse texto na primeira montanha, né? Ele tem um contexto histórico. Aqui, Deus está falando diretamente ao seu povo que estava por conquistar a terra, né? Então, havia um contexto histórico, um acontecimento que de fato aconteceu.
e que Deus estava falando para aquelas pessoas especificamente em um momento da história. E muitas vezes nós fazemos um anacronismo, né? Nós trazemos algo que era para aquele tempo, para aquele momento, e queremos muitas vezes forçar aquele texto para uma situação em que nós estamos vivendo hoje. É claro que muitas vezes, como eu já falei, nós temos a terceira montanha, que é a aplicação para a nossa vida, aquilo que o Espírito Santo vai ministrar na nossa vida através do texto bíblico. E muitas vezes nós estamos passando por alguma situação e Deus muitas vezes vai nos trazer à memória textos bíblicos que vão nos dar um certo direcionamento, que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Mas nós não podemos usar isso de forma genérica, como se fosse uma promessa para a nossa vida hoje. Então, nunca esqueça, né, de que nós temos a montanha do contexto bíblico, nós temos a montanha do que aquilo representa na narrativa da redenção, e aí sim, como aquilo se aplica à nossa vida. Então, ignorar o contexto histórico é um dos maiores erros da interpretação bíblica. A melhor forma de você se achegar ao texto bíblico é você ter em mente aquilo que eu expliquei na aula passada. A Bíblia é uma única história. Aquilo que nós estamos lendo, ali de Gênesis até a ressurreição de Jesus, ou até a crucificação, né? Como eu falei na aula passada, é o desenrolar da redenção. A redenção está em desenvolvimento. Então, quando nós temos essa metanarrativa maior em mente, nós começamos a ler a Bíblia e começamos de forma já muito automática, né? De forma muito natural, já perceber todo o texto bíblico dentro daquela narrativa. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui para o segundo erro de interpretação. Erro 2, confundir as leis do Antigo Testamento como princípios universais, né? Isso também é um erro muito frequente. Muitas pessoas elas têm essas dúvidas. Mas isso pode, isso não pode, mas está escrito lá no Antigo Testamento que não pode. Como que eu sei aquilo que continua válido para nós hoje ou não, né? Então, vocês lembram daquilo que eu falei na aula passada, das alianças, né? Deus trabalha por alianças. Então, nós temos a aliança que Deus fez com Moisés, dando ao povo as leis que eles deveriam cumprir para que então eles fossem abençoados. E isso é uma aliança que Deus fez com Moisés e o povo. Então, quando nós entendemos que nós não fazemos mais parte daquela aliança, mas fazemos parte da nova aliança, e a nova aliança ela é regida pela graça, nós entendemos que hoje nós não vivemos mais debaixo daquela lei, mas nós temos os princípios morais, nós temos os princípios do reino de Deus, que, como Jesus falou, eles são muito mais elevados do que a própria lei determinava que o povo deveria seguir. Nós não estamos mais vivendo debaixo do pode ou não pode, mas nós estamos vivendo debaixo dos princípios do reino. Então, os nossos princípios eles são até mais elevados do que aquilo que era lá na lei dada a Moisés, né? Ou a lei que Moisés deu ao povo, repassou ao povo. Então, nós temos que ter esse entendimento, e aí a gente sai desse raso, né? Desse raso, mas eu não sei se isso pode, eu não sei se pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Não, a gente não vive mais debaixo da lei, da aliança da lei. Nós vivemos agora os princípios do reino, os princípios morais que são seguidos no reino de Deus. Então, você não é mais cidadão desse mundo, você é cidadão do reino de Deus. E como são os princípios do reino de Deus?
são elevadíssimos. Então, a gente tem que sair desse raso, né? Dessa forma de interpretar a Bíblia muito pragmática, muito sistemática, né? Eu quero saber o que pode, o que não pode, que está dizendo lá nas leis do Antigo Testamento. Não, nós não vivemos mais na aliança da lei, na aliança de Moisés. Então, eu coloquei aqui no slide, né? Nós saímos do moralismo para vivermos o tempo da graça. Não a graça que nos torna permissivos ao pecado, ou que nós venhamos a pecar deliberadamente porque agora nós estamos na graça. Não, a graça é quando nós vivemos os princípios do reino de Deus, porque nós entendemos quem é o nosso Senhor e que nós vivemos hoje por causa da graça do Senhor. Então nós obedecemos não por moralismo, mas por amor ao Senhor. E aí nós temos o terceiro erro aqui que eu coloquei, né? Pegar promessas sem critério nenhum. Como Jeremias 29, 11. Acho que ontem não, na aula passada, né? A gente já viu esse texto, né? Lá de Jeremias. Quando a gente quer achar rápido um texto, a gente não acha, né? Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que tenho de vós, né? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que anseiam. Então, também, nós temos aí muitas pregações motivacionais, muitas palavras de bênçãos, de promessa, mas lembram daquele estudo que a gente fez, né, bem rápido, e a gente já entendeu que existe um contexto histórico por trás, né, desse texto bíblico, que ele estava sendo falado a um povo que estava no exílio. Então, quando a gente pega algo que foi para uma situação específica do passado e trazemos para a nossa realidade hoje, nós cometemos o erro do anacronismo, que é realmente usar algo que é daquele tempo, para aquele tempo, e trazer para os nossos dias de hoje, que não está inserido dentro do nosso contexto. Aqui, erro 4, ignorar o contexto imediato. Mateus 7:1, se eu não me engano, não julgueis para que não sejais julgados, né? Quando Jesus está dando os ensinos sobre os princípios do reino. Não julguem para que não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. E aí muitas pessoas usam esse texto para dizer, você não pode julgar o irmão que está errando. Mas em outras passagens nós vemos Jesus e os apóstolos falando que nós devemos confrontar o pecado do irmão, confrontar o erro, né? Então, depende muito da situação, depende muito da circunstância. Nós não podemos julgar aquele sentimento, aquela motivação errada do nosso coração, né? Aquela forma de julgamento que é apenas para apontar o erro. Mas quando é necessário o confronto, ou quando é necessário apontar o pecado, para trazer o irmão ao arrependimento ou para proteger o evangelho do Senhor Jesus, a Bíblia dá esse amparo também. Então, nós não podemos justificar algo pegando apenas um texto de forma isolada e estabelecer isso como doutrina. Porque em muitas igrejas se usa esse texto para estabelecer uma doutrina de que não pode julgar o erro de um líder, ou que não pode julgar aquilo que os outros estão fazendo. Mas no contexto geral da narrativa bíblica, né, isso não dá amparo para se criar essa doutrina. Esse julgamento aqui é um julgamento
no sentido de que eu julgo só para apontar o erro, não para proteger o evangelho, não para levar o irmão ao arrependimento, né? Apenas para apontar o erro. Misturar gêneros, né? Isso também é um erro comum de interpretação. Quando você chega ao texto bíblico, você precisa entender que nós temos vários gêneros literários na Bíblia, né? Nós temos narrativa, nós temos poesia, nós temos livros de sabedoria, nós temos livros históricos. Então, eu não posso tratar um livro histórico da mesma forma que eu trato um livro poético, né? Um livro de sabedoria. Você vai ler um texto lá de Provérbios, por exemplo, né? Que é um livro de sabedoria. Mas você não pode usar isso para estabelecer doutrinas, né? Você não pode usar um livro poético, livro de Salmos, que ele usa muita alegoria para criar uma doutrina. Então, cada gênero literário, ele tem uma forma diferente para você se achegar ao texto bíblico, né? Ao texto daquele gênero que você está lendo. Então, você tem que tomar esse cuidado, ter essa sensibilidade de saber discernir quando você está lendo um livro poético, de quando você está lendo um livro histórico, de quando você está lendo epístolas. Por exemplo, quando você está lendo um livro histórico ou uma narrativa, está sendo contado uma história que aconteceu. Qual é o texto que eu posso citar? Por exemplo, Davi, ele adulterou, né? Ali não está dizendo que Deus permite o adultério, mas foi exposto a algo que aconteceu, é uma narrativa de um acontecimento de Davi, certo? É diferente, por exemplo, de uma carta pastoral, de uma epístola, onde o apóstolo ou quem escreveu o texto está dando orientações daquilo que a igreja já entende como doutrina. Então, são situações diferentes que você tem que se achegar ao texto, ao livro que você está lendo, de maneira diferente, com um olhar diferente. Outro erro também comum é usar versículos isolados, né? Que vai dentro daquilo que eu tenho explicado aqui. Então, por exemplo, Filipenses 4,13, que a gente viu na aula passada também, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo, você pode conquistar casa, carro, você pode ser uma pessoa de sucesso, mas não é isso que o texto está falando. Então, tome muito cuidado com quem vai te dar uma palavra, né? Você vê, às vezes, perfis ou pessoas no YouTube dando palavras. Eu vou te dar hoje um texto para você, uma promessa para você. Não, você precisa olhar o contexto, você precisa olhar para onde esse texto estava sendo direcionado, para quem estava falando, quem eram os primeiros ouvintes daquele texto, para quem estava sendo falado, em que contexto estava sendo falado. Então, tudo isso é essencial que você perceba. É sempre importante você ler uma perícope de um texto bíblico. O que é isso? Quando você vai ler um trecho da Bíblia que faz sentido. Eu vou ler aqui, vamos citar um exemplo, Mateus 9, Jesus cura um paralítico. Eu vou ler toda a história de tudo que aconteceu, eu não vou simplesmente pegar ali o versículo isolado que está no meio da história e interpretar isso da forma como eu acho que deve ser interpretado. Não, eu preciso ler toda a perícope, todo o texto, toda a parte que faz sentido, do início ao fim. Então, quando você quer estudar um texto, quando você quer pregar, quando você quer ensinar para alguém,
pegue todo o texto, porque ali você vai encontrar tudo aquilo que faz sentido para aquele texto. O contexto histórico, o contexto, o que estava acontecendo, para quem que estava sendo falado, para que você tenha uma compreensão melhor daquilo que você vai ensinar ou daquilo que você vai absorver de conhecimento daquele texto que você está lendo. Então, a raiz de todos os erros, ela tem a mesma raiz, a falta de compreensão da história inteira, que leva a mal entendido, né? A mal entendido e a interpretações equivocadas. Eu acredito que se tem uma coisa que você precisa sair desse curso tendo a convicção, é que a Bíblia é uma única história, uma única narrativa que aponta para Jesus. Não esqueça disso. Lembrando disso, é mais fácil de quando você for para o texto bíblico, você tem sempre isso em alerta dentro de você. É uma única história que aponta para Jesus. Como esse texto está inserido nessa única história e de que forma aponta para Jesus. Se você lembrar dessas duas coisas, as demais coisas vão se agregando, são somente acessórios, né? Que você vai aí inserindo no seu estudo bíblico. Vamos lá, eu estou olhando aqui o horário porque a gente já está com 26 minutos, né? Eu tenho bastante conteúdo ainda para passar. Então, ontem eu já falei também, né? Ontem não, na aula passada, lá em Lucas 24, 27, quando Jesus está no caminho de Emaús explicando aos discípulos, né, sobre ele mesmo. Ele estava falando sobre as escrituras, quais eram as escrituras? A escritura hebraica, né, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, que era o único texto sagrado que eles tinham, né? Ou a Septuaginta, quando já havia sido traduzida para o grego, mas era só o Antigo Testamento. Eles não tinham nenhum escrito do Novo Testamento. E Jesus ali estava sendo bem claro para aquelas pessoas que dizem: ah, você está inventando coisa, olhando, vendo Jesus no Antigo Testamento, né? O próprio Jesus já falou isso, né? De que falou aos discípulos no caminho de Emaús que todas as escrituras falam a respeito dele. Todo o Antigo Testamento fala sobre ele. Então, quando nós estudamos a Bíblia dessa forma, né, como uma narrativa única, e isso é mais comum dentro da teologia bíblica, próprio Jesus está falando isso, está amparando esse tipo de teologia, esse tipo de ensino, né? De que todo o Antigo Testamento é sobre Jesus também. E aí, claro, o Novo Testamento é o Cristo revelado, né? Onde nós já temos o Cristo que foi manifestado, que foi revelado, que encarnou e que se fez homem, né? E aí nós temos a visão clara, a visão plena do Messias que foi anunciado durante todo o Antigo Testamento. Vamos ver aqui, Marcos 7,19. Meus irmãos, eu não sei se eu estou me fazendo compreender. Alguém, por favor, se puder comentar aqui no YouTube, eu consegui compreender, porque é ruim quando a gente está fazendo uma aula gravada, que a gente não tem o contato com a pessoa, né, para saber se está conseguindo entender, se tá, ou se está ficando muito confuso. Vamos lá, o que diz 7,19? Diz o seguinte: o alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. O que significa isso? Que as leis alimentares do Antigo Testamento, né? Muitas pessoas também têm essa dúvida, mas aquilo que o Antigo Testamento fala sobre as coisas que nós não devemos comer, estão válidas hoje ainda? Próprio Jesus já estabeleceu, né? Ali em Marcos 7,19, de que aquilo que entra no corpo não contamina o coração, mas sim as intenções, as motivações que contamina, né? Então, aqui ele já estava determinando, estabelecendo
que as leis alimentares do Antigo Testamento não eram mais válidas. Então, a compreensão, né, desse versículo mostra que Cristo encerrou as leis alimentares. Agora, se você não tem um entendimento completo da narrativa bíblica, de que o Antigo está conectado com o Novo, você pega um texto lá do Antigo Testamento e acha que aquilo é algo que nós devemos trazer para a nossa vida hoje ainda, né? Lembram quando eu comentei com vocês que eu lia a Bíblia de forma fragmentada, apesar de ser convertida há muitos anos, de ler bastante a Bíblia, de orar, mas eu pegava, por exemplo, quando eu li o Antigo Testamento, eu estou lendo a história tal ou a outra história, mas eu não conectava com o Novo Testamento. Para mim eram coisas separadas. E isso gera muitos prejuízos para a nossa teologia. Isso vai gerar uma teologia distorcida, como eu já falei. Vamos em frente. Nós temos aqui também Romanos 5,14, né? Onde fala que a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que a morte reinou desde Adão até Moisés, né? Por causa da aliança da lei que foi dada a Moisés. Então, quando Cristo veio, ele cumpriu toda a lei e ele estabeleceu uma nova aliança. Então, por isso que diz, mas então só morreu, a morte reinou só até lá em Moisés, depois disso? Não. É porque a partir de Cristo nós estamos numa nova aliança. Então, a morte reinou de Adão até a lei. Depois disso, Cristo, como segundo Adão, oferece a vida a todos os que creem. Aqui uma coisa importante é a questão da salvação daqueles que estavam na antiga aliança. Muitas pessoas elas têm essa dúvida, mas então os santos do Antigo Testamento, aqueles que eram fiéis ao Senhor do Antigo Testamento, eles todos morreram sem Cristo. Eles não têm a salvação? Eles foram salvos em Cristo também. Nós somos salvos crendo no Cristo que veio. Eles foram salvos crendo no Cristo que viria. Então, todos aqueles que morreram crendo no Messias, no Cristo que viria, também foram salvos. Aqui são, no caso, conexões, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quem tem o material como Guia do Evangelho, eu vou deixar abaixo aqui o link de aquisição, se você não tem ainda, talvez você já está assistindo esse vídeo de forma pública no YouTube, mas quem está no grupo do WhatsApp, a maioria já tem. Eu vou deixar aqui o link de aquisição, caso você não tenha ainda. Essas conexões aqui, elas estão lá no Guia do Evangelho. Se você tem e não está usando, aqui eu já vou te dar um puxão de orelha para você começar a usar. Eu coloquei aqui essas conexões, né, entre o Antigo e o Novo, para você entender que tudo está conectado, toda a Bíblia, né? 1 Coríntios 5,7, onde diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então, a Páscoa era sombra, Cristo é a realidade, né? O Cordeiro Pascal era um apontamento para Cristo. Ele apontava, era uma sombra de Cristo, né? E Cristo é a realidade perfeita. Lembram quando eu falei para vocês que o Antigo Testamento era uma sombra e Cristo ele vem e ilumina e toma a forma exata dessa sombra. Ele quem ilumina o Antigo Testamento, ele é a realidade perfeita. Então, nós só conseguimos entender de forma correta o Antigo Testamento quando nós lemos a partir de Cristo. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui tem uma síntese de todos os erros, né? A gente já falou. Aí eu quero tratar de um tema, deixa eu ver em quanto tempo a gente está, que é a tipologia bíblica. Esse é um tema um pouquinho mais complexo, mas eu vou passar ainda nessa aula, porque na aula
Na próxima aula, talvez eu fale um pouquinho mais sobre a tipologia, porque eu quero pegar os materiais do combo e mostrar para você como você vai estudar com os materiais, tá? Mas o que é a tipologia bíblica? A tipologia é uma linguagem que Deus usa para nos mostrar a revelação progressiva de Cristo lá no Antigo Testamento. Nós falamos que aquilo que está no Antigo Testamento é o tipo, e a revelação perfeita que está no Novo Testamento é o antítipo. O tipo é a sombra, o antítipo é a realidade perfeita. Então, quando nós temos o tipo no Antigo Testamento, é algo que aponta para Cristo. Normalmente, Cristo vai ser o antítipo. Às vezes, em alguns casos, nós encontramos alguns outros antítipos, como a igreja, como alguns apontamentos escatológicos, tá? Mas a maioria deles é cristológico, são tipos do Antigo Testamento que aponta para Cristo, que é o antítipo. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né, daquilo que a gente estava vendo antes. O Cordeiro Pascal, lá no Antigo Testamento, ele é um tipo, ele estava apontando para o antítipo, que era Cristo. Então, o Cordeiro era a sombra, Cristo é a realidade. Um outro exemplo eclesiológico, né? Israel é o tipo, a igreja é o antítipo. Então, claro que aqui a gente tem alguns poréns, um porém, né? Algumas pessoas entendem que a igreja substitui totalmente Israel, tá? Eu acredito que Israel é um tipo da igreja, aponta para a igreja, mas eu acredito também que Deus ainda vai lidar com o povo de Israel, né, com os judeus, de forma separada da igreja, tá? Então, depende muito da linha teológica, do sistema teológico, escatológico, a chave hermenêutica, o sistema hermenêutico, seja lá a palavra teológica que você queira usar, depende daquilo que você segue. Mas é um exemplo de tipo eclesiológico. Outro tipo, ou tipologia escatológica, o sábado, lá no Antigo Testamento, é um tipo que aponta para o nosso descanso eterno, né? A eternidade com o Senhor. Então, tipo, antítipo. Aquilo que está no Antigo Testamento é a sombra, o que está no Novo Testamento é a realidade. Então, nós chamamos isso de esse estudo, né, dos tipos, nós chamamos de tipologia bíblica. Então, o tipo é uma pessoa, um evento ou uma instituição mencionada no Antigo Testamento e que tem o seu cumprimento claro e real no Novo Testamento. E na grande maioria das vezes, esse cumprimento vai ser em Cristo. A maioria é em Cristo, tá? Exemplos de tipologia: Adão e Cristo, o Cordeiro Pascal e Jesus, a serpente de bronze lá no deserto, quando o povo foi picado por serpentes, né? Então Moisés mandou erguer uma serpente de bronze. Isso era uma tipologia da cruz de Cristo. O próprio Jesus falou, né, que sobre isso lá em João 3, 14, 15. Então, a serpente de bronze era uma tipologia de Cristo, que é o antítipo. Nós temos também a escada de Jacó, né? Jesus fala que vocês verão anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, Jesus é a escada
lá do sonho de Jacó, né? Lembram quando Jacó teve o sonho da escada, onde anjos subiam e desciam na escada, né? Sobre a escada. E aí Jesus fala que a escada era ele. Então a escada é o tipo, o antítipo é Jesus. Então é como a tipologia ou os tipos do Antigo Testamento era como se Deus fosse mostrando de forma visual aquilo que viria. Lembram quando eu falei para vocês na aula passada que Deus foi se revelando de forma progressiva? Essa forma progressiva de ensinar o povo, de mostrar para o povo aquilo que viria, ele usou o tipo, as tipologias. Era como uma forma visual mesmo, né? Era uma forma educativa, era uma forma de orientação para o povo, né? O próprio templo, o tabernáculo no deserto, todos os detalhes, quando você estuda, você percebe que tudo era uma forma didática de mostrar para o povo como seria o Messias, quem seria o Messias, e todo o cumprimento veio em Jesus Cristo. Percebe a importância, né, de ler a Bíblia como uma única narrativa? Eu fico apertando nessa tecla e apertando, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da caminhada cristã. Ler a Bíblia como uma única narrativa e olhar para Jesus em todo o tempo. Todo o texto bíblico aponta para Cristo. Uma coisa importante antes de nós concluirmos, tá? É você saber a diferença entre tipologia e alegoria. Alegoria é muitas vezes usada para forçar a interpretação de um texto conforme a vontade da pessoa que está interpretando. Você pega um texto e faz uma alegoria, uma interpretação alegórica conforme aquilo que você interpreta da sua própria cabeça. É diferente, gente, é totalmente diferente de tipologia. Tipologia é um estudo dentro da teologia bíblica, é documentado todas as tipologias que nós temos, né? Nós temos vários livros que falam de todas as tipologias que já foram usadas por vários teólogos, né? Então é diferente da alegoria, tá, gente? Não é forçar uma interpretação no texto, mas a tipologia ela encontra o seu cumprimento no Novo Testamento, sempre vai encontrar o seu cumprimento pleno no Novo Testamento e em Cristo. Mais uma vez eu vou falar, se você já tem o combo Guia do Evangelho, você vai ter dentro do combo o guia Encontrando Cristo no Antigo Testamento. Ali você tem 74 tipologias de Cristo no Antigo Testamento. Então, você não tem desculpa de não saber sobre isso. Mas, claro, eu quis fazer esse curso justamente para você que adquiriu, né, o combo, você saber como utilizá-lo também. Então, no guia Encontrando Cristo no Antigo Testamento, eu coloquei 74 tipologias e nós temos muito mais, tá? Por isso que eu digo, tudo aponta para Jesus. Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, consegui concluir, gente. Nós estamos em 43 minutos dessa aula e eu consegui concluir dentro do tempo que eu estabeleci. Gente, eu acho que eu falei muita coisa, muita informação, mas lembrando que depois que eu mandar a última aula, eu vou abrir o grupo para você tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Mas se você quiser fazer perguntas aqui também no vídeo do YouTube, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu tentei colocar assim as informações mais importantes, mas esse é um assunto assim complexo, né? Principalmente da tipologia, que gera muitas dúvidas nas pessoas. Mas, enfim, tomara que eu tenha conseguido
esclarecer um pouco, trazer um pouco de conhecimento aí para você, para abençoar a sua caminhada cristã. Não esqueça de uma coisa importante: se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, me ajude se inscrevendo no meu canal para que eu possa começar a gerar mais conteúdos, né? Porque se tem mais pessoas no canal, faz mais sentido eu gerar mais conteúdos aqui para o YouTube. Aqui a gente consegue trazer conteúdos mais densos, né? Lá no Instagram é tudo muito rápido, não dá para ensinar muita coisa. Então, Deus abençoe você e até a nossa última aula, que nós vamos aí já partir para questões mais positivas, né? E não só passar aquilo que é negativo da má interpretação do texto bíblico. Deus abençoe você e até a próxima aula.